Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Michel Nene, sou gerente de novos negócios da Crio Technologies. Queria dar as boas-vindas a todos vocês ao primeiro webcast de 2012 da Crio, que hoje vai trazer o tema de benefícios da implementação de BPM nas empresas. Esse material, pessoal, lembrando, ele vai ficar disponível no site da Crio e também nas nossas redes sociais após a apresentação. Para começar, eu vou apresentar os tópicos que a gente vai discutir nessa manhã. Lembrando a todos também que a gente vai ter um espaço de perguntas e respostas no final da apresentação, portanto vocês podem enviar perguntas ao longo do webcast, que ao final eu respondo. Nosso primeiro tópico vai ser a conceituação de processos, gerenciamento de processos, passando também pelos conceitos de BPM e BPMS. Em seguida, eu vou falar sobre qual é a importância do BPM, e vou apontar também as principais razões que as empresas têm para adotar a BPM. E por fim, eu vou passar algumas boas práticas de como implementar adequadamente projetos de BPM e a gente então vai para o tema desse webcast, que são os benefícios dessa implementação de BPM. Começamos então conceituando o que é um processo, pessoal. Um processo, ele nada mais é do que um grupo de atividades realizado numa sequência determinada que vai produzir um bem ou um serviço. Ele pode ser encarado também, os processos, como qualquer atividade ou um conjunto de atividades onde há uma entrada, uma transformação e uma saída. Não necessariamente a gente está falando que essa entrada pode ser material, essa entrada pode ser uma informação, por exemplo. Já o BPM, o Business Process Management, ele consiste numa metodologia de gestão para o gerenciamento de processos, que pode também ser auxiliada por algumas ferramentas tecnológicas. O BPM ele vai ajudar as empresas a identificar a importância estratégica de seus processos e também a tirar vantagens competitivas disso. Tá? Ele serve também para proporcionar ao gestor uma maior facilidade de encontrar oportunidades de melhoria para o serviço que está sendo prestado ao cliente, através dos indicadores de resultados. O BPM também ele pode gerar melhorias em termos de rapidez em que o processo é realizado, a eficácia que esse processo é realizado, qualidade ou custo, por exemplo. Essa prática de gestão de processos ela está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, e a utilização de ferramentas tecnológicas ajudam imensamente as empresas a alcançar os resultados que são prometidos pela tecnologia de BPM. Então, assim, é muito comum, pessoal, haver uma confusão entre as siglas de BPM, que seria a prática de gestão, e de BPMS, que são os sistemas tecnológicos. Porém, o BPM está muito mais relacionado a uma atividade de análise ou melhoria orientada aos processos, e realmente é um estudo que contribui muito para a orientação e para os resultados das empresas. Já o BPMS está relacionado a uma suíte de sistemas, que deve ser aliado ao BPM nas suas funções. Falando mais detalhadamente sobre o BPMS, ele pode ser definido como um conjunto de componentes de software que são complementares e funcionam de maneira integrada para suportar todo o ciclo de automação dos processos. Tá? E os componentes mais comuns que a gente encontra nas ferramentas de BPMS são os componentes de modelagem, que vai trazer uma visão gráfica do fluxo de trabalho, um componente que inclui a implementação das regras e as informações dos processos, então dados, formulários, a integração entre os subprocessos, etc. Um outro componente comum às ferramentas de BPMS é o que a gente chama de motor de processos, que vai conduzir a execução e o controle do andamento desses processos. E tem outros dois componentes também, que é o componente que executa uma medição e análise de resultados em tempo real daquela execução e após a conclusão dos processos também. E, por fim, o componente de otimização de processos, de negócios multifuncionais, que geram um novo ciclo de evolução dos processos que eu referi. Lembrando que, dentro da metodologia, existe um ciclo contínuo, que ele não acaba nunca e normalmente, a partir da otimização, retorna para a modelagem para ver uma nova versão daquele processo já otimizado. Tá? Essas 5 características que eu citei de componentes de ferramenta BPMS, modelagem, implementação de regras, execução, medição e otimização, elas são componentes comuns à maioria dos BPMS expostos no mercado e compõem um rol de funcionalidades
às quais as empresas podem recorrer para fazer o uso da gestão dos seus processos. Tá? E, pessoal, eu trouxe esses conceitos, tá? Porque eu considerei importante abordar eles, porque existe uma diferença entre implementar BPM e implementar um BPMS. Né? Uma vez que as ferramentas do BPMS são um meio para se alcançar a excelência em processos, mas elas não são um fim. Tá? Normalmente as ferramentas de processos vêm vazias, né, no seu conteúdo, o que denota que a gente precisa, numa implementação de BPM, suprir esse sistema de informações, né, pertinentes, né, relativas ao negócio e ao processo que a gente está querendo automatizar. Tá? Ou seja, implementar BPMS sem um direcionamento estratégico claro, que é definido pelo board da empresa, provavelmente não vai trazer muitos benefícios. Né? Já um alinhamento estratégico dos processos prioritários para o próximo ano, por exemplo, vai otimizar a utilização dessa ferramenta. Lembrando também que é muito pouco provável que uma empresa consiga automatizar todos os seus processos, né, no período de um ano. Por isso a importância do alinhamento dos objetivos estratégicos para que haja uma definição de quais processos são prioritários e a partir disso se parta para uma automação. Tá? Mas por que BPM é importante, pessoal? Da diretoria para baixo, né, a TI está sendo pressionada para entregar mais por menos. Né? Essa é uma exigência para a liderança de TI, do CIO. Né? Na CRIO a gente chama isso de RMB, né, que seria o rápido, melhor e barato. Ou seja, a TI atualmente, ou na verdade quase sempre, né, ela teve pressionada a entregar nesse modelo de rápido, melhor e barato, né, as aplicações de negócio. E olhando pela ótica do cenário de TI que eu comentei, o BPM ele se encaixa perfeitamente nessa demanda, né? Porque o BPM ele é uma ferramenta de construção que vai entregar essas soluções para o negócio de uma forma mais rápida, melhor e barata. Né? Porque, em essência, o BPM é, ao mesmo tempo, uma disciplina e uma abordagem metodológica que vai transformar o diálogo da TI com a área de negócios em uma abordagem interativa e continuamente iterativa para uma construção de soluções. Né? Então a gente muda um pouco o paradigma. Tá? E o BPM ele vai, nada mais vai fazer do que levar a conversa de TI para o idioma de negócios, né? Abordando um dos principais problemas, né? Um dos problemas mais perenes da área de tecnologia, que são as lacunas que existem entre a comunicação da área de negócios com a área de TI. Tá? Um outro ponto importante também relacionado a por que o BPM é importante, né, é que nas organizações o BPM consegue aliar uma melhoria contínua dos processos de baixo para cima, consegue aliar isso a uma visão estratégica que é estabelecida de cima para baixo. Né? Então a gente comentou que a estratégia é muito importante para que haja uma priorização de processos e das suas execuções, mas a partir da automação a melhoria contínua começa a vir de baixo para cima. Né? E isso fica aliado à visão estratégica que normalmente é top-down, né? É estabelecida de cima para baixo. E conforme a empresa se aprofunda mais em BPM, mais o usuário percebe também que a variação de processos em torno da sua empresa, ela não é como ela deveria ser. Né? O que eu quero dizer com isso? Que os processos, de uma forma geral, isso é muito comum a gente ver nos projetos, né, de processos que a gente se envolve, né, que os processos cresceram de uma forma muito mais acidental na empresa do que de uma forma planejada. E isso gera grandes oportunidades para a gente uniformizar processos e também reutilizar processos. Tá? Então, mas quais são as principais razões que uma empresa adotar a BPM? Tá? Uma das primeiras razões que a gente visualiza é a questão da necessidade de visibilidade dos processos, ou seja, os processos eles podem estar definidos ou não, podem estar claros ou não, e a empresa deseja explicitar para todos os participantes e também para os gestores qual que é o papel de cada um dentro do processo. Né? Então, gerar uma visibilidade maior para os seus funcionários e também para os seus, em alguma outra etapa, para os seus clientes. Tá? Uma outra razão para a adoção de BPM é a questão da padronização. Né? Os processos eles devem ser executados de acordo com as regras definidas pelo negócio e não de acordo com os critérios pessoais de cada participante, né? Com os critérios individuais de cada um. Adotar BPM vai garantir uma execução das melhores práticas por todos dentro da organização. Uma outra razão interessante é a questão do controle, né? A necessidade de se obter o status da execução de cada processo, ela é uma razão comum para a adoção de BPM.
né? Então, a empresa normalmente deseja monitorar em tempo real esses processos, né? Obtendo informações também em tempo real para tomadas de decisão, para tomadas de ação dentro do seu ambiente. Um quarto fator importante é a questão da produtividade, né? É uma razão forte ligada ao BPM, né? Aproveitar melhor o uso dos recursos através de ganhos de produtividade e de menos retrabalho. É um dos pontos fortes da metodologia de processos. Lembrando que numa automação, o sistema ele vai ser proativo e também vai levar para o usuário as suas atividades e os seus tempos de execução. Tem uma razão que é a questão da satisfação, né? O fato das pessoas serem liberadas de tarefas de controle para executar a sua rotina diária conduz a uma satisfação do usuário, né? Uma vez que automatizando um processo, o sistema também vai controlar prazos, retornos, datas de ações críticas, alertando quem deve ser alertado no tempo correto. A questão do alinhamento estratégico é uma forte razão também para a adoção de BPM, né? Os processos são definidos e executados de acordo com uma estratégia e, além disso, a medição e a análise desses indicadores de desempenho vão reforçar esse alinhamento estratégico. A agilidade também é um ponto importante, né? Novos processos e mudanças nos processos para atender às demandas do mercado e dos clientes são implementados em prazos muitas vezes sem precedentes, né? Gerando menor o time to market, né? Então a empresa consegue inserir um produto ou um serviço novo no mercado em um tempo menor, né? O que leva também a melhorar a competitividade dessa empresa. Tá? A satisfação dos clientes normalmente é uma razão forte para a adoção de BPM, né? Porque processos controlados e processos que são monitorados, normalmente eles provocam uma melhora na qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos aos clientes e uma agilidade muito mais perceptível, né, na entrega desses produtos e serviços ao cliente. Então, a gente consegue ter, a partir da ótica do cliente, uma visão de ser mais eficiente, né, mais eficaz a partir das suas solicitações. A rastreabilidade é uma razão importante para a adoção de BPM, porque ela gera o armazenamento do histórico dos processos, né, juntamente com o fluxo de atividades realizadas. Então, fica mais rápido para a empresa e mais fácil também ter acesso a informações diversas dos processos, né? O que ajuda muito em etapas de auditoria ou, por exemplo, em processos de obtenção de uma certificação de qualidade como a ISO. E, por fim, a racionalização da burocracia, né? É uma razão forte porque diminui consideravelmente, né, o tráfego e a dependência de papéis, já que as decisões e aprovações serão feitas por intermédio de um software. Né? Só comentando rapidamente sobre esse último tópico, a gente teve um case premiado numa rede de hospitais no Rio Grande do Sul há pouco tempo, onde a gente conseguiu eliminar o papel da operação de um processo de compras do hospital. Um hospital público, e onde os processos de compras seguiam um fluxo não gerenciado e com um excesso de dependência de papéis. Né? Então, essa foi a principal razão quando esse hospital nos procurou para resolver esse problema. Eles queriam diminuir o volume de papéis, né, racionalizar a burocracia. E hoje todas as decisões e aprovações, né, daquele fluxo de compras são feitas através de um software. E eu trouxe também aqui algumas razões, né, por que as empresas implementam, por que elas adotam ferramentas de BPMS, né, após adotar lá uma metodologia de processo. Elas têm necessidades amplas que vão do gerenciamento de tarefas operacionais do dia a dia até o gerenciamento de tarefas complexas, que passam pelo processamento de tarefas com alto volume e, a partir disso, elas têm a capacidade de detectar rapidamente exceções dentro de uma operação. Tá? Falando um pouco mais sobre o gerenciamento de tarefas, né, as empresas muitas vezes têm dificuldade em gerir processos que não são altamente repetitivos e não muito automatizados. Nesse caso, as ferramentas de BPM, as ferramentas BPMS, elas são usadas para descobrir inicialmente como que está o controle de tarefas, né, como que funcionam as escalações de tarefas entre a equipe, que muitas vezes não usam um modelo de processo, mas um modelo de controle só de tarefas. Né. Então, ele vai ajudar a definir como as tarefas são encaminhadas, escalonadas, de que forma elas são concluídas, né, dentro das suas primeiras automações. Uma outra razão para a adoção do BPMS é a complementação de pacotes de aplicativos. Existem empresas que adotam uma abordagem bastante disciplinada para BPM, para metodologia,
né, identificando as áreas de ineficiência, e em seguida adotam pacotes de aplicativos, como ERP, CRM, para suprir essas ineficiências, né? Essas empresas também usam uma abordagem de processos para preencher as lacunas dessas aplicações de negócio, né? Por exemplo, a gente poderia documentar, mapear, modelar e automatizar um processo de apoio no onboarding de um novo empregado, que é um processo não contemplado por um software de RH, por exemplo. E, por fim, né, muitas empresas também utilizam software de automação de processos como um novo estilo de plataforma para construir aplicações de processos personalizados, né? Nesse caso, tem um desejo da empresa de adotar uma plataforma BPMS para reduzir e melhorar o time to value na entrega de aplicações ao negócio, né? Lembrando que quando um fluxograma, pessoal, ele é automatizado, ele nada mais gera do que uma aplicação de negócio, né, que foi desenvolvida com praticamente zero code, que a gente chama, né, com zero codificação ou com muito pouca codificação, e é uma forma muito mais simples, né, de modificar aquela aplicação também depois. Basta a gente trabalhar no fluxograma ou no formulário, enfim, é muito mais simples de modificar uma aplicação gerada através de um processo do que no modelo tradicional de codificação de software, né? Especificação, desenvolvimento, homologação, teste, enfim. Então tem muitas empresas que buscam ferramentas de processo, olhando especificamente para as aplicações, né, as soluções que aquela ferramenta de processo pode gerar para o negócio. Falando um pouco sobre a implementação de BPM, né, para a gente poder chegar no nosso tema do webcast, na questão dos benefícios, né. É muito importante essa contextualização para que a gente entenda, né, os benefícios da implementação de processo. Então, como implementar BPM? Tá? Eu vou falar agora algumas das melhores práticas para implementar um projeto de BPM, né. Um primeiro passo seria escolher um projeto piloto, né, um processo que não seja um processo fácil, né, mas que seja um processo importante para a empresa, escolher algum processo que importe. Em seguida, a gente tem que divulgar os resultados que a gente teve com esse projeto piloto, né? Divulgar que solução que foi desenvolvida, que ganhos que a gente teve. Lembrando sempre de divulgar o resultado, né? Não a tecnologia envolvida. A gente não quer a TI falando sobre coisas de TI para os homens de negócio, né? A gente quer a TI respondendo ao negócio, né? Como é que a TI ajudou a área de negócios a melhorar as perdas e ganhos? Como é que a TI ajudou a conseguir mais clientes, né? Principalmente nesse ambiente hostil econômico que a gente vive atualmente. Então, divulgar os benefícios dessa primeira automação. Tá? Depois a gente consegue ir para um caminho de fazer mais alguns pilotos, né, e começar a promover um desfile de resultados. Né? Então a gente começa a automatizar os processos e a destacar dentro da empresa os ganhos que a gente teve com essas automações. Né? Como é que aquela metodologia de processos e aquele software de gerenciamento de processos me ajudou na automação desses processos importantes aqui que eu estou chamando de projetos piloto. Né? Então a gente começa a evoluir a partir desses projetos piloto para adotar uma abordagem única comum na automação de processos. Né? Então é importante a gente não tentar, numa primeira automação, usar uma abordagem comum, né, de primeira. A gente primeiro precisa pegar um pouco de experiência, né, começar pequeno, né, na metodologia de processos, automatizando processos importantes, mas que sejam relativamente simples de automatizar, que a gente tenha resultados rápidos, e a partir dessas primeiras automações a gente começa a pegar experiência, né, e aprender sobre o que a gente fez de errado, sobre o que a gente precisa melhorar para a próxima automação, o que a gente poderia ter feito nessa automação que a gente acabou não fazendo e que a gente tem que fazer na próxima. Né? Então, aprender, né, é fundamental, porque o BPM ele é bem simples a um nível conceitual, né, mas o aprendizado é muito intensivo relacionado ao BPM. É um jogo diferente, é como a gente mudar de tênis para basquete, né? A gente não pode simplesmente sair de uma quadra para outra e arrasar. Né? Realmente preciso prestar atenção no que a gente precisa ter um fluxo de trabalho baseado num modelo de aprendizagem. Né? O que se aprendeu, o que poderia ter sido feito melhor. Então a gente continua melhorando
continuamente, né, ao longo de cada ciclo, e então a gente pode ir rumo à criação de uma abordagem comum para automação e também a gente pode ir rumo a um centro de excelência em processos. Né? É preciso a gente ficar alerta também que se um projeto de BPM é implantado e bem implantado, a gente vai ter um problema de alta demanda. Né? O que quer dizer isso? Que a gente vai ter um problema de alta qualidade. As pessoas vão começar a perceber os ganhos que elas estão tendo no dia a dia delas, com uma automação de determinado processo, e vão começar a bater a porta da TI também, né, querendo automatizar mais processos. Né? Então é muito comum a gente ver as equipes perdendo muito menos tempo, né, realizando as suas atividades diárias, e começam a ter visões, isso seria muito legal se implementasse naquele processo. E depois vem uma outra área também batendo na porta do TI, dizendo, olha, aquele outro processo ficaria perfeito se a gente fizesse dessa forma, como a gente automatizou esse, e por aí vai. Então a gente teria um problema de alta demanda também relacionado àquilo que a gente viu de rápido, melhor e barato. As pessoas percebem que tem uma implementação rápida, relativamente simples de utilizar e começam a enxergar demandas para próximas automações. Né? Então, repetindo, né, é importante fazer um processo, automatizar um processo que seja importante para o negócio, divulgar os resultados dessa automação, ir um pouco mais fundo, né, fazer outras automações, promover um desfile de benefícios, criar uma abordagem comum para essas automações, com foco sempre na aprendizagem dos projetos anteriores, e a partir daí criar um centro de excelência, né, de melhores práticas. E aí, sim, a gente, a partir desse aprendizado, né, de começar pequeno e ir expandindo, a gente começa a estar preparado para administrar essa onda de demanda que eu comentei anteriormente. Então, aqui a gente chega nos principais benefícios da implementação de BPM. Né? Então, por tudo que a gente falou nos slides anteriores, o BPM, eu dividi em 3 tópicos principais de benefícios. Né? A questão do apoio na implantação de estratégias e governança. Então, muito importante, né, aquela questão da visão estratégica ser estabelecida top-down. Né? A gente precisa ter um direcionamento estratégico dentro da empresa para poder guiar a implementação dessas estratégias ou de iniciativas de governança corporativa, né, a importância que tem, o benefício que tem a implementação de BPM na questão da comunicação entre TI e negócios, né, muitas vezes negócios acham que TI não trabalha, TI diz que não trabalha muito, e esse cenário a gente encontra hoje nas empresas. Né? Então, a implementação de BPM ela vai ajudar bastante a refrescar essa comunicação, né? Deixar essa comunicação entre essas duas áreas mais interativas, para que a gente consiga criar soluções em conjunto. Né? Isso nada mais é do que uma forma mais inteligente de criar aplicações para o negócio. Né? A partir disso, a TI vai conseguir entregar mais por menos, né? O que a gente comentou de um fluxograma gerar uma aplicação de negócio e poder ser desenvolvidos com praticamente 0 codificação, né? Vai começar normalmente, né, começa a forçar a TI a entregar mais por menos, né? E ela realmente começa a andar mais nesse ritmo mais acelerado. Né? E a gente chega, então, em soluções mais rápidas, melhores e baratas, o que é muito bom para a área de negócios, né? Porque tem um budget sempre para a área de TI, e a gente, nessa metodologia, que consegue trabalhar dentro desse budget, entregando mais aplicações por menos custo. Tá? Então, essa questão do apoio na implantação de estratégias de governança ela é um ponto-chave, ela é um benefício muito comum nas implementações de BPM. O BPM até saiu um estudo do Gartner, agora faz uns 2 meses atrás, que foi realizado com 600 empresas de médio e grande porte em 14 países. Né? E o que esse estudo do Gartner revelou relacionado a esse tópico de estratégias, né, governança? Que mais da metade dos executivos dessas 600 empresas planejam, agora em 2012, aumentar os aportes em projetos de BPM em cerca de 20%, o que é bastante. Né? E muitos desses aumentos que os executivos estão apontando para os projetos de BPM é porque eles são motivados pelo fato de que o BPM está focado em melhorar os resultados do negócio. Né? E, explicitamente, o BPM cumpre os objetivos de estratégias de crescimento de muitas organizações. Né? Então, é um ponto que o Gartner apontou bastante forte relacionado ao BPM e à implantação de estratégias. Né? Lembrando que aqui a gente está falando de uma ferramenta de apoio.
né? Tanto na metodologia quanto nas ferramentas de processo, a gente precisa sempre de uma contrapartida da empresa, né? De definição estratégica da empresa, para começar. Um segundo tópico muito importante relacionado aos benefícios da implementação de BPM é a questão do estímulo à integração e à sinergia entre as áreas de negócio, né? Então, a partir de uma implementação de BPM, de uma metodologia estruturada, a gente começa a definir formas de melhorar a destreza operacional de uma determinada operação, né? Então, por exemplo, desde o momento que o cliente solicita algum serviço ou um produto, até o momento que ele obtém esse produto, né, a gente consegue trabalhar nesse processo, né, nessa entrada, nesse trabalho intermediário e na saída dessa informação, ou desse produto. A gente começa a formar destreza operacional na empresa, né, que é uma cultura que tem que ser mais trabalhada, sempre, né? A questão da uniformização e reutilização dos processos também, né, ela vai estimular com que as áreas de negócio se comuniquem entre si através de uma implementação de BPM. Ela vai possibilitar, por exemplo, que processos sejam reutilizados numa filial que fique fora do país, por exemplo. A gente começa a ver padrões de execução de processos aqui, por exemplo, na filial do Brasil, na matriz do Brasil, e a gente começa a perceber que esse mesmo processo ele acontece de forma muito similar na filial que eu tenho, por exemplo, na Argentina, né? Então a gente começa a ver possibilidades, né, oportunidades de uniformizar processos, reutilizar processos, sempre olhando para a questão da destreza operacional e da criação de sinergia entre as áreas de negócio, né? A questão da melhoria contínua de baixo para cima, então é a partir das execuções, né, dos processos que está dividida nas equipes, né, abaixo da diretoria, abaixo dos gerentes, a partir daquelas execuções que a gente começa a tirar indicadores e que possibilita a gente ter uma melhoria contínua a partir de uma execução do processo. Também tem a questão de da uma implementação de BPM hoje ter um alto impacto na empresa, ou seja, a partir do momento que uma empresa modela um processo, por si só, essa atividade de modelar um processo já gera um valor para ela. Ela passa a conhecer aquele processo que antes ela não conhecia, ou que estava na cabeça das pessoas, né? Só esse fato de descobrir um processo, né, de modelar um processo, ela já tem um impacto de geração de valor para aquele negócio, né? E atualmente, a gente tem uma possibilidade hoje de ter também um custo bastante baixo para implementar, bastante diferente do que a gente tinha em 2005, 2006, onde uma implementação de BPM com compra de ferramenta e algumas automações não custava menos de $500 mil ou de $1 milhão ou algo parecido, né? Hoje a gente já tem opções bastante interessantes, tanto de ferramenta quanto de escritórios de processo que podem ser implementados nas empresas para baixar o custo dessa operação de implementação de BPM, né? A própria modalidade de SaaS, falando de software, né, que é aquela modalidade de software como serviço, onde o cliente compra o software e liga ele, compra e descompra a hora que quiser, então ele tem um baixo custo para aderir e um baixo risco também, né, nessa adoção, que é uma realidade que vem se aprimorando aí ao longo dos anos e que agora em 2011 se estabeleceu bem forte, né, a questão de custo. Hoje não é inviável adotar BPM, né, implementar BPM. E, por fim, a questão do incremento de eficiência, produtividade e transparência. Foram 3 características que apareceram nesse estudo do Gartner também, que foi realizado com 600 empresas, né? São 3 características que 94% das empresas apontaram como benefícios que elas tiveram nas suas primeiras implementações, né? Aquilo que eu comentei de escolher um projeto, começar pequeno, né? Mesmo nesses projetos de começar pequeno, as empresas conseguem ter um incremento de eficiência, produtividade e transparência nas suas operações, né? A partir do momento que você conhece o processo e começa a trabalhar nele, né, na modelagem, para automação, você já pode ter a possibilidade de ter ganhos, né, de eficiência ali naquele fluxo, né, o que vai impactar diretamente na produtividade das equipes, né? E a questão da transparência é fundamental, né, para as pessoas
os funcionários saberem que aquela atividade que ele executa todo dia, ela tem uma lógica, né? Ela vem de alguma área, ela vai para alguma área, eu tenho determinado tempo para cumprir aquilo, então eu tenho uma transparência daquele processo. Os funcionários passam a conhecer aquele processo que hoje provavelmente cresceu de uma forma acidental, né? E está sendo agora consertado com uma implementação de BPM. Então, a gente acredita que uma implementação de BPM, ela tem um impacto muito grande, né? Ela é dentro da caixa de ferramentas de TI. Então, a TI pode utilizar muito a metodologia, uma implementação de BPM para criar soluções para as diversas áreas do negócio de uma forma mais rápida, né? E poder chegar nesses benefícios de eficiência, produtividade e transparência de uma forma mais rápida. E também é uma ferramenta que, por ter essas características, ela tem um potencial inovador muito grande, né? Porque ela gera impacto nas empresas de uma forma, um alto impacto de uma forma rápida, né? Então, elas têm o potencial de, daqui para frente, de serem, dessa tecnologia, de ser uma tecnologia cada vez mais inovadora, né? Então, de repente, a gente passa a ter, num futuro próximo, né, processos que podem indicar para o gestor o melhor caminho, né, processos que já aprenderam que determinado ciclo do fluxo, se for para uma área, ele segue mais rápido que se for para outra. Então, a gente tem um potencial inovador nessa tecnologia que ainda não está finalizado, né? A gente ainda vai ver muitas coisas interessantes relacionadas a processos nos próximos anos, o que tende a aumentar ainda mais, né, a eficiência, a produtividade e a transparência dos processos nas empresas. Tá, pessoal? Eu, a partir de agora, fico aberto às perguntas de vocês. Vocês podem me enviar pelo bate-papo. A gente vai ficar mais de 5 a 7 minutos aguardando as perguntas de vocês e para eu poder responder. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que chegou pelo chat que me questiona se qualquer empresa pode implementar BPM, né, adotar BPM. Sim, uma empresa nada mais é do que coleções de processos, né? Então, qualquer empresa que exista, os processos existem também nela, né? Então, qualquer empresa pode adotar a metodologia, né? E como a implementação de BPM tem, por regra, começar pequeno, é importante que as empresas realmente comecem, deem esse primeiro passo, não só documentem os seus processos, que depois provavelmente essa documentação, se não for automatizada, ela perde o valor, porque um documento na gaveta não gera valor para o negócio, né? Já um documento de um processo, de descobrimento de um processo automatizado, ele vai gerar valor para o negócio. Então, assim, qualquer empresa pode adotar BPM e pode começar pequeno, deve começar pequeno, né? Então, sim, qualquer empresa, basta ela existir que os processos existem também, né? Então, um processo de emissão de nota fiscal, um processo de admissão de um funcionário, tudo isso pode ser automatizado. Então, empresas de qualquer porte pode adotar, e a gente tem visto aí um número cada vez maior de pequenas e médias empresas se voltando, né, para um modelo de gestão baseado em processos, que é uma forma bastante moderna de gerir empresas e que também traz resultados que a gente viu, né, resultados rápidos, enfim. Tem uma outra pergunta aqui do José, que questiona se é possível trabalhar com templates, fluxos pré-definidos e comercializá-los, ou cada empresa tem seu processo distinto. José, há uma possibilidade sim de trabalhar com templates, com modelos de processos pré-definidos, até porque muitos processos são comuns a todas as empresas, né? Vamos pegar um processo de admissão, normalmente ele segue um fluxo já pré-definido por uma lei trabalhista ou por, enfim, por alguma outra regra que rege, né, essas admissões. Então a gente consegue, a partir de uma experiência de automação, a gente consegue estabelecer um padrão.
né, e traduzir esse padrão para um template, para um modelo de processo. A CRIO faz isso, tá? A gente hoje está com 5 processos da área de recursos humanos prontos para utilizar, estão disponíveis no site da CRIO. E a gente já trabalha no modelo de templates, né, de fluxos pré-definidos. Mas é evidente que o cliente pode também customizar, né, esse fluxo. O que também é fácil de fazer, né, como a gente comentou na apresentação, as alterações nos fluxogramas elas são mais simples que se a gente tivesse que alterar um software codificado em .NET, por exemplo. Né, então, é possível trabalhar com templates, é possível comercializar, a CRIO já faz isso, e ao mesmo tempo cada empresa tem seu processo distinto, então ela tem a possibilidade de alterar também alguns pontos desse modelo de processo, mas ela já parte de algum ponto, né, que acho que esse é um ponto fundamental. Uma empresa que deseja implementar um processo e ela já parte de um template, ela já ganha mais tempo, né, ganha mais tempo e ela ganha já boas práticas ali contidas naquele fluxograma que já está desenhado. Tem uma outra pergunta aqui, que muitos entendem uma ferramenta de BPMS como um ERP. Existe alguma solução da CRIO que a partir do ERP inicie um processo de BPMN? Realmente, a gente recebe na CRIO muitas dúvidas assim, com relação à utilização de uma ferramenta de processo. No caso, a CRIO comercializa o Orquestra. Né? Então, às vezes, as pessoas entendem essa versatilidade de criação de aplicações como pode ser um ERP também. A gente sempre lembra que as ferramentas BPMS elas são de processos. A gente consegue utilizar elas para diversas funções, mas elas não são um ERP. A gente aqui na CRIO utiliza, por exemplo, o Orquestra como CRM. A gente definiu um fluxo da área de vendas e a gente gerencia todas as vendas através dos formulários, dos alertas, né, para lembrar a área de vendas de retornar para determinado cliente e tal. Mas ela não é uma ferramenta de CRM, ela é uma ferramenta de BPM, onde se usou essa metodologia para se mapear uma necessidade na área de vendas. Tá? Então ela nunca vai ser um RP, a gente nunca vai conseguir ter uma ferramenta de BPM sendo um RP. Tá? E existe alguma solução da CRIO que a partir do RP inicia um processo de BPMN? As ferramentas de BPM, por definição, são ferramentas que foram feitas para serem integradas com outros sistemas. Então elas podem puxar informações de um sistema, popular informações no RP, puxar informações de um CRM, por exemplo. Então elas podem ser integradas. E também os processos podem ser iniciados automaticamente. Né? Se lá no meu RP a área de vendas fechou uma venda, automaticamente quando o vendedor da venda ganha, ele automaticamente pode iniciar um processo de faturamento que está num software de BPM, por exemplo. Isso é possível. Tá? Mas não transformar um BPM em RP. A gente não recomenda isso. Tá? A gente recomenda que sejam documentados os processos, modelados, automatizados, mas numa lógica de processo mesmo, né, com as possíveis integrações, não tentando transformar uma aplicação em outra. Como podemos integrar o ERP com o sistema de BPM? Quais são as possíveis dificuldades de uma integração? A etapa de integração dentro de uma implementação de BPM, ela sempre fica mais para o final do projeto. Primeiro a gente precisa entender, né, aquele projeto, aquele processo, e entender que pontos de integração a gente tem. Né? Então, é possível integrar o RP com o sistema de BPM através de web services, né, de integrações que utilizam SOA também. As possíveis dificuldades, olha, atualmente a gente já tem integradores, ferramentas que integram, né, o Orquestra com outras ferramentas, ou que integram ferramentas entre ferramentas, então as possíveis dificuldades de uma integração podem ser no seu desenvolvimento mesmo, né, se de repente são muitas informações para integrar, pode ser um projeto um pouquinho mais longo de integração, mas não nada que seja assim, muito complexo. Como o BPM pode ajudar uma empresa a conquistar as certificações de qualidade? Bom, a gente comentou ali que a implementação de BPM ajuda na padronização de processos, né? Você pode anexar arquivos aos processos também, então ele ajuda de diversas formas. A gente vai ter, inclusive, um webcast que é utilizando processos através do ciclo de melhoria contínua, que vai ser no dia 27 de janeiro.
que vai tratar bem especificamente desse tema de como uma ferramenta de BPM ajuda as empresas a conquistar certificações de qualidade. Então, eu diria que a questão dos você ter controle de anexos, né, versionamento de documentos, histórico gravado das operações, tudo isso auxilia as empresas a conquistar certificações de qualidade. Tem uma outra pergunta aqui: qualquer processo, seja ele de atividade meio ou fim, pode ser automatizado? A princípio, qualquer processo pode ser automatizado, né? Eles podem ser automatizados e depois integrados através de subprocessos, tá? Sempre pode ser automatizado sim, mesmo que ele seja uma atividade meio ou atividade fim, depende da realidade do negócio, né? E também da estratégia, o que se quer, o que a área de negócios quer, né? O presidente da empresa, os diretores, o que eles querem com aquela automação? Eu acho que esse é um ponto fundamental aqui para a gente definir se a gente pode automatizar ou não um processo de atividade meio ou fim. Depende se é mais estratégico, a gente automatizar processos que são meio e depois integrar eles, enfim, depende da estratégia do negócio, mas é possível. Tem uma outra pergunta que diz: queria saber, na experiência de vocês, se existem processos mais comuns para serem usados como pilotos, os de início de cadeia ou os de áreas diretamente de produção, por exemplo. Pela nossa experiência, tem alguns processos mais comuns assim que são utilizados como pilotos, que são os processos de qualidade, por exemplo, um tratamento de não conformidade, é um processo bastante comum de ser automatizado num primeiro, né, num projeto piloto. Um processo de admissão de pessoal também é um processo bastante comum. Os processos de RH como um todo, né, são processos que são, normalmente, as empresas começam a automatizar por eles. São processos comuns de serem automatizados como piloto, né, processos ligados à qualidade e ao RH. Os diretamente da área de produção até podem ser automatizados como um piloto, mas normalmente eles são mais complexos, tá? Para ser a primeira automação, né? Então é isso, pessoal. Continuo aguardando aqui as perguntas de vocês. Tem um comentário aqui, pessoal, de um participante, do Rodrigo, né, que ele afirma, né, que muitas pessoas defendem que o BPMN é um ERP, né, isso causa muita discussão realmente, tá? Só que a gente tem que deixar isso bem claro: ERP é uma coisa, BPMN é outra, né, e BPM é outra também, e BPMS é outra, né? Então é importante a gente ter esses conceitos claros para não ter uma leitura equivocada de arquitetura, né, de um projeto de BPM, por exemplo. A gente não pode enxergar BPM como um ERP, né? O BPM é um software de apoio, né, para ser integrado com outras soluções, para que o usuário tenha, muitas vezes, uma tela única, né, para acessar diversas informações, não precisa acessar 4, 5 sistemas, ele acessa uma tela só, por exemplo, numa ferramenta de BPM. Já o ERP tem outras finalidades. Eu concordo com o José, que ele comentou aqui, né, que a confusão ocorre por falta de conhecimento. E realmente, falta conhecimento ainda de processos no Brasil. A gente está indo bem, a gente está crescendo bastante. A CRIO vê agora em 2012 com muito bons olhos o mercado de processos no país, mas ainda ocorre essas confusões aí por falta mesmo de conhecimento. A gente teve alguns casos até de licitações há pouco tempo atrás exigindo padrões de automação de processos que não são utilizados há mais de 5 anos. Então, existe uma falta de conhecimento no mercado sobre processos, concordo. Tem uma pergunta do Igor aqui que questiona o que em termos de conhecimentos e competências uma empresa precisa ter para implantar um software de BPMS. Olha, é importante que ela tenha, em termos de conhecimento, em primeiro lugar, que ela tenha um planejamento estratégico definido, que ela saiba onde ela quer chegar no próximo ano,
né? Por exemplo, se ela quer incrementar a relação com o cliente, né, com seus clientes, então ela tem que dar foco nos processos que envolvem essa interação com os clientes, né? Então, em termos de conhecimento e competência, é importante que, no primeiro momento, ela tenha um planejamento estratégico, né? E a partir daí comece a buscar, então, profissionais que analistas de processo, ou comece a estruturar um escritório de processos para gerenciar as iniciativas todas, né, de projetos de BPM na empresa. Então, eu diria que, assim, para implantar um software de BPM, né, um BPMS, é importante que, digamos assim, um pré-requisito ter no mínimo um direcionamento estratégico, não diria nem um planejamento completo, né, estratégico, formulado, estruturado, mas assim, objetivos estratégicos, muito importante. A ferramenta de BPM ela vem vazia, né? Sem a estratégia ela não funciona. Pessoal, vou ficar mais 2 minutos aqui aguardando as perguntas de vocês. Lembrando que esse material vai estar disponível, né, eu comentei no início da apresentação, no site da CRIO, daqui a algumas horas a gente já vai disponibilizar no site da CRIO e nas redes sociais. Lembrando que os nossos webcasts anteriores também já estão no site da CRIO e nas redes sociais, tá? Ok, pessoal, eu queria agradecer então a presença de todos neste webcast falando sobre os benefícios de implementação de BPM. Eu desejar a vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana e estejam com a gente aí no dia 27 de janeiro, no segundo webcast do ano da CRIO, que vai falar sobre PDCA aplicado ao BPM, né, o ciclo de melhoria contínua aplicado ao BPM. Então, agradeço a presença de todos, um bom dia aí e a gente está sempre à disposição de você para mais algumas dúvidas, o meu e-mail está na tela.